Fala galera, tudo bem com vocês? Voltando aí, voltando e me apresentando, né? Para quem está chegando a primeira vez no canal, meu nome é Nunes. Eu faço modos carreiras aí, já comecei com FIFA há algum tempo atrás, mas a gente está há um bom tempo sem produzir muita coisa aqui pro canal. E a gente está voltando agora com esse projeto de FM, é um projeto bem especial para mim. Não é um projeto que eu estou com fins lucrativos, não é um projeto que eu estou com fim de trazer outras coisas, mas é mais uma interação, na verdade, com meus amigos e com vocês também, quem estiver chegando aí no canal. E aqui então eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso projeto. Eu comecei aqui com o esportivo, tá, pessoal? Que é a intenção é jogar com o time da minha cidade natal e trazer esse time para a primeira divisão e tudo mais. Então eu comecei com o nosso projeto com o esportivo e quem é da época das lives lembra do treinador Hans Schukrut, que vai ser nosso treinador aqui do esportivo. Eu não consegui caracterizar ele tão bem, tá, pessoal? Só para explicar, a caracterização dele ficou sem boina, né? Mas, infelizmente, se alguém souber um mod para botar uma boina naquele cara ali, eu ia ficar muito feliz. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do Hans Schukrut, né? Vamos lá. O perfil aqui do Hans Schukrut, ele foi feito com nada, basicamente, tá, pessoal? Foi feito tudo no zerado. E a ideia aqui de trabalhar com jogadores jovens, também ir crescendo junto com o clube. Como vocês sabem, como a gente criou esse Hans Schukrut lá na época do Jena, ele ficou com 55 anos de idade e também é, é um treinador alemão, né? E ele fala português, mas ele é um treinador alemão. Vamos supor que ele casou com a Gena brasileira, e aí ele tá aqui no Brasil, no esportivo, treinando, né, com os gringos. E aí, vamos lá, vamos falar sobre o esportivo, tá, pessoal? O esportivo hoje, ele é da divisão inferior, ele não tem divisão, tá? Ele joga o Campeonato Gaúcho de divisão de acesso, então ele não joga a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, só a segunda divisão, e a Copa FGF, que é uma Copa, a copinha que a gente chama aqui da Gaúcha, que também tem alguns times dos reservas, tá? Então, reservas do Grêmio, reserva do Juventude, reservas do Inter também joga, tá? Mas é uma copinha também que dá acesso para a Copa do Brasil, ó. Então, é importante esse acesso aqui da Copa do Brasil a divisão do acesso é o que a gente está tentando buscar também. E aí vamos mostrar um pouco do elenco, né? O que veio no elenco para nós, que começou o elenco conosco. Uh, já vou mostrar aqui por capacidade, né? Eu vou dar alguns destaques. O goleiro Lúcio é um goleiro experiente aí com 21 clubes na carreira, já rodou bastante, começou na Portuguesa, hoje ele está aqui no Esportivo, chegou nesse ano para ser nosso paredão. 35 anos, é o nosso goleiro paredão. O Chicão tá de volta ao Esportivo, tá? Quem conhece um pouco do clube sabe que ele tem uma história boa aqui no Esportivo. Ele veio em 2021, depois tá aí há 3 temporadas, então já é basicamente, né, contando com a temporada de 2021, a quarta temporada dele aqui conosco. Bom jogador também o Chicão, vai ser importante no nosso meio-campo. Temos aqui também alguns destaques. Eu diria que o Samuel Balbino, para mim, é um destaque legal. Ele está há algum tempo no esportivo aqui também, ó, já está há 2 anos aí conosco. Vai continuar conosco, é um bom jogador. O Anderson Prestes tem um potencial gigantesco aqui, a gente pretende alcançar esse objetivo, esse potencial. O Vitor Jesus também tem um bom potencial. E esses são os caras que vieram no nosso elenco base, tá? Vocês podem ver que a gente tem aqui, no total, 11 jogadores, tá? Então, pessoal, como que nós vamos dividir esses 11 jogadores e o que a gente fez nesse meio tempo? Vocês podem ver, tá? Que aqui no calendário já está em abril, tá? Já está começando a divisão do acesso. E aí, para fazer isso, para deixar mais fluido o vídeo também, o que eu fiz, tá, pessoal? Eu fiz várias peneiras. Como que eu fiz uma peneira, tá, pessoal? Eu vim aqui, vou em base de dados de jogadores e eu fiz filtros. Quais foram meus filtros, tá? Vou tirar até o ponto de lança aqui de filtro. Peço perdão pelo WhatsApp, é meu, tá, pessoal? Uh, então aqui eu coloquei o filtro de sem contrato e normalmente até 21 anos eu coloquei o filtro, tá? E aí eu fui procurando os jogadores mais jovens desse filtro e aí depois eu fui aplicando outras coisas nesse filtro, que foram atributos, então eu procurei jogadores altos, procurei jogadores velozes, depende da posição eu gosto de algum atributo diferente e eu fui procurando esses atributos diferentes dos meus filtrados aqui, tá bom, pessoal? E aí o que eu fiz, né? Filtrei aqui, vim aqui, mandei um período de experiência para a pessoa e aí se ela aceitava vir no período de experiência, é como se ela aceitasse vir fazer uma peneira. E dentro desse período de experiência, eu fiz vários amistosos com o nosso time em reserva. Aqui vocês podem ver que a gente já está quase no jogo do Brasil de Farroupilha. Vou botar aqui para janeiro para a gente começar o calendário certo. Então já comecei com o nosso primeiro período de experiência aqui, o nosso primeiro time fazendo uma peneira. Jogamos contra o São Lourenço, jogamos contra o Vélez, perdemos o São Lourenço, perdemos o Vélez. Esses aqui eu não consegui cancelar, eu queria cancelar esses amigáveis aqui. Acho que não fazia muito sentido jogar contra Defensor Sporting, Danúbio, esses times assim, tá? Então eu fiz depois. E aí aqui, pessoal, eu fiz mais peneiras no mês de janeiro. No mês de fevereiro, mais uma peneira. E aí eu comecei a nossos amistosos preparatórios. Então aqui eu já tinha mais ou menos o time definindo o que a gente ia manter. E aí nos amistosos preparatórios, o primeiro foi o Garibaldi, que é um time sem divisão também, e aí ele é da terceira divisão gaúcha, é um time de fora, mas é da cidade vizinha aqui, de Bento Gonçalves, então fazia sentido.
E agora, antes de entrar em março, eu acho que é interessante a gente mostrar, quando eu já fechei esse time, tá? Já trouxe 9 jogadores no total, deixa eu entrar aqui no elenco de reservas, eles estão aqui. Uh, Vamos lá, são esses jogadores de idade menor aqui, tá? Então, o Gabriel chegou para ser nossa sombra do Lúcio, chegou o Felipe Gabriel, chegou o Felipe Dutra, chegou o Luiz Riago, chegou o Caio Azeredo, chegou o Rodrigo Pacujá, chegou o Lucas de Almeida, o Jorginho e o Fábio Júnior. Então, todos esses jogadores aqui chegaram e eles são jogadores que, assim, eu acho que aqui, ó, Felipe Dutra, Luiz Riago, Caio Azeredo, Rodrigo Pacujá, Lucas de Almeida, Jorginho são todos titulares hoje do nosso time, tá? Por quê? Porque a gente não tem muito elenco em si, a gente tava faltando algumas coisas. E aí agora, vou mostrar para vocês como tá a nossa tática, beleza? Então, pessoal, quando fechamos o elenco, eu comecei a falar de tática, comecei a pensar na nossa tática. Minha ideia de tática aqui é utilizar 3 zagueiros para construção. Esses 3 zagueiros vão construir nossa posse de bola, tá? Eu vou até vir nas instruções aqui para mostrar um pouco mais da construção em si. Então, quando a bola estiver aqui com a gente, vai ser construída pelos zagueiros. A ideia é que o Samuel Balbino e o Caio Azeredo sejam pessoas mais de apoio lá na frente. E aí, quando estiver aqui nesse terço, a gente já vai ver um pouquinho mais o Felipe Gabriel como âncora, o Luiz Iago e o Anderson Prestes já construindo mais. O Chicão e o Lucas de Almeida aqui também podem ficar nesse meio campo aqui para construir. Então, a ideia é construir pelo meio e atacar pelas laterais. Então, aqui na área de ataque, vocês já vão ver que nosso ataque aqui ele é muito compacto lá na frente. Então vocês vão ver que nosso time todo sobe bastante. A ideia é jogar no tic-tac em profundidade. Então jogar com a posse de bola, mas também tendo profundidade nisso. Sem a posse de bola, a gente vai jogar dobrando marcações aqui nas laterais. A ideia é fazer umas dobras de marcação. O Rodrigo Pacujá ele tá com uma situação um pouquinho diferente. Vocês vão ver que ele é um cara que puxa contra-ataque, então ele vai cansar bastante. A ideia é essa, tá? E aí depois, quando ele cansa, a gente entra com algum outro jogador no lugar dele. E aqui, ele e o Jorginho vão ser os caras que vão cansar, provavelmente, nessa marcação, e vão fazer essa marcação subindo, né? Então aqui na nossa equipe, né, vou te mostrar o resto do calendário para vocês, já mostrar algumas coisas, tá? Eu vou começar mostrando os nossos amistosos, como foi o nosso amistoso com o Garibaldi, a gente fez 5-1. E aqui, no amistoso contra o Garibaldi, a gente teve 46 remates, 24 remates da baliza. Depois, no final, eu revezei todo o time, tá? E aí começamos a tomar alguns ataques, até tomamos um gol do Sidney aqui. E basicamente um XG alto, jogamos muito bem. O Jorginho e o Rodrigo Pacujá uma boa dupla aqui. O Samuel Albino também aparecendo bastante no ataque. Aqui, contra o Veranópolis, que aí já é um amistoso mais preparatório, porque o Veranópolis já joga a segunda divisão conosco, e ele já tem um time mais certinho, assim, de jogo em si. Também foi um bom resultado. O Jorginho aparecendo bastante, o Paco já também aparecendo bastante, Chicão aparecendo em todos os lances, também. No outro ele também aparecendo, esse aqui também. Destaques aí do nosso time. E aí você pode ver que a gente manteve boa posse de bola, bastante remates da baliza, é assim essa é a ideia de jogo que a gente vai manter no esportivo. E no nosso último jogo de preparação, que já foi contra um time da primeira divisão do Gaúcho, o Avenida. Tá certo que o Avenida usou alguns jogadores reservas nesse amistoso, mas você pode ver que o Ronaldo, né, foi o destaque deles, o goleiro deles foi o destaque, e o nosso destaque foi o meu Balbino fazendo 2 golaços aí. E eu vou tentar deixar um pouquinho os lances dos gols para vocês, tá? E espero que vocês gostem aí um pouco. Eu tentei usar algumas câmeras diferentes, tá? Tô com um mod de câmera que eu também vou deixar ele aí abaixo para vocês o link do mod da câmera. Ele é um mod que te permite mexer livremente a câmera, então é bem interessante. E aqui a gente está em vias de começar o Campeonato Gaúcho. A última surpresa, a última coisa do vídeo que eu vou mostrar para vocês, a ideia é que esses vídeos sejam de 10 minutos, mais ou menos, não sejam muito longos, tá? E aí a última coisa, eu vou mostrar a minha equipe técnica, que essa equipe técnica, na verdade, pessoal, são as pessoas que estavam na live na época, são os amigos que eu fiz lá na live, ou que eu já tinha alguma amizade e que ficaram depois de algum tempo. E que já jogaram Futebol Manager comigo, já jogaram alguma coisa comigo. E, bom, são os amigos de vida aí que eu tenho que estão aqui, tá? Então, alguns nomes aqui não são nomes reais do jogo, tá? Ivan Carlos aqui é nome real, Márcio Herbert. Então aqui eu tô me permitindo um pouquinho tirar um pouco a realidade e trazer como se eu fosse comandar um clube com meus amigos, tá? E aí aqui a gente tem o Matheus Timotio, eu não tô trocando a fotinho deles, tá? Então essa é uma parte que eu achei engraçada. Então o Matheus Timotio como treinador adjunto do nosso esportivo, o Rodrigo Piszczek aqui como preparador físico, o Rodzinho como analista de desempenho, o Guilherme Schmittil como coordenador de análise de recrutamento, e aqui a gente tem 2 vagas na equipe de preparadores. Na equipe de recrutamento a gente tem o Igor de Cabelo, que é, né, obviamente um nome que eu inventei, o Leandro Moraes Ledizeira, o Kestel Pepper, que é nosso diretor de futebol, e aqui a gente tem o Álvaro Recoba também. Esse cara aqui, cara, ele é real, tá? É o Recoba mesmo, tá? Que se aposentou, que já jogou na Inter de Milão. Ele veio trabalhar conosco depois de ter saído do Nacional aí, do Uruguai. Não sei por que ele aceitou, mas ele aceitou. É um salário baixo, não é um salário tão alto.
e é o nosso coordenador de observação. Tá? Equipe técnica aqui, então, a gente tem o Marcos Titolina e o resto todo também aberto para vocês darem seus nomes aí nos comentários. Comentem aí o nome que vocês querem entrar nesse time aqui do esportivo. E agora, eu acho que para finalizar as coisas, eu vou deixar alguns lances e tentar mostrar os gols para vocês aqui um pouquinho mais. Beleza? Vou mostrar os gols dos amistosos aqui. Se eu conseguir, vai ficar no final do episódio. Então, galera, primeiro amistoso foi contra o Veranópolis, não, o Garibaldi. O Jardim saiu roubando bola aqui e a jogada começou. Samuel Albino puxou e meteu de esquerda 1-0 para nós. O segundo gol veio por uma cobrança de escanteio, a bola sobrada. De novo, recuperação de bola do Jorginho. De novo, ele desarmando. Samuel Albino cruzando e o Rodrigo já fazendo um golaço de cabeça. O terceiro foi uma bola lançada. O Jorginho de cabeça domina. Ele tem bastante técnica, tá? Samuel Albino chuta, ela rebate. O Fábio Júnior estava em campo aí já. O Felipe Dutra também. Aí o Rodrigo já acha o Jorginho. E o Jorginho faz esse golaço. Até agora o gol do nosso time, tá? O Jorginho. Nesse jogo, principalmente, ele se destacou muito. Foi o início dos destaques aí, eu diria. Ó, Samuel Albino, Felipe Dutra, começa de novo o jogo, acha o Pacujá de letra acha o Jorginho, e aí é mais um gol do esportivo. Acho que é o quarto gol esse. E o quinto gol é um Chicão de pênalti, batendo o pênalti aí no segundo tempo, já com o time todo descaracterizado, mudei bastante, usei bastante jogadores diferentes, tá? E aí um gol deles, uma cobrança de falta, rebatido, o Gui Vieira joga pra frente, e o Florentino cruza essa bola nas costas do Caio Azeredo. Na real, acho que era o Marcos Leal aqui, e o Sidney faz o gol. Então esse foi o nosso primeiro jogo contra o Garibaldi. Pessoal, jogo contra o Veranópolis já aqui rolando, tá? O Lucas Riago começando aí, construindo o jogo. Aqui vai mostrar mais ou menos os nossos gols, aí uma recuperação de jogada do Janderson. Ele acha o Jorginho livre, e o Jorginho só tem o trabalho de empurrar para dentro do gol do foguete. De novo, bola construída lá atrás, começa de novo de trás o time, sempre construindo com paciência. Samuel Balbino, um dos nossos grandes destaques aí também. Por enquanto, todo mundo é destaque, né? Nesses amistosos aí. Depois a gente vai começar a ter os problemas em si. Aqui os amistosos foram mais preparatórios. Aí a gente trocou bastante o toque de bola. Erramos, olha só. Esse highlight é grande. Jorginho aí de novo. Primeiro ele errou, no segundo ele acertou, achou o Pacujá e aí o Foguete falhou, né? Aí eu acho que o Foguete deu uma boa falhada goleirando do Veranópolis. Lembrando que o Veranópolis é um time que a gente vai enfrentar, tá? Aí, ó, Lucas de Almeida. Toca no Caio Azeredo. Chicão lá de trás, aí foi um golaço do Chicão. E aí deu um bugzinho legal aí, teve uma substituição depois. Aí escanteio deles e olha o Rodrigo já puxando o contra-ataque, ó. E vai. E ninguém para ele. Aí acho que a zaga deles deu uma vacilada. E não, elas não tem nada a ver com isso. 3-0. Não, foi o quarto gol já. É isso. Jogo contra o Veranópolis foi esse. Vou mostrar agora, por último, o jogo que foi contra a Avenida, que foi o jogo mais pegado em si e teve menos gols. Beleza, pessoal. Então aqui os gols contra o Avenida. De novo, bola construída. Isso que eu acho que é uma coisa importante, né? Mostrar que a gente está construindo bem jogadas. Ainda com pressão, né? O Avenida é um time da primeira divisão, é em teoria melhor que o nosso, né? Mas estava com alguns reservas. O Jorginho achou o Samuel Balbino. Aí ele pro Anderson Prestes. E o Chicão escora o Balbino, acerta um belo chute. O Ronaldo não teve chance nessa aqui. Nosso primeiro gol. O segundo gol, provavelmente um contra-ataque. Vamos verificar aqui. O Edmilson lança. Boa recuperação. Caseredo. O Janderson fazendo a pressão. Retira a bola aí. Ixi, o Janderson perde de novo. Vamos lá. Os highlights tão longos. Anderson Prestes, Gabriel, bola, jogo feia, padrão, né? Jogo de divisão baixa. Olha o Pacujá aí. Jogou atrás, Lucas de Almeida. Balbino fazendo mais um, infiltrando na área, né? Essa é a ideia mesmo, dos dois laterais infiltrarem bastante, jogarem bastante com os três zagueiros para proteger. E aí, nossos números contra a Avenida já foi um jogo bem mais equilibrado, mas ainda assim o Ronaldo fez um belo jogo para salvar a gente e o Chicão ainda perdeu um pênalti aí, era para ter sido mais para nós. E a gente também tá rodando sempre bastante além, tá, pessoal? Então, galera, aparecendo no final do vídeo aí para falar com vocês um pouco, esse projeto é um projeto mais para mim ter as gravações. Aí me falem se estão gostando dessa ideia. Eu acho que é interessante também se vocês puderem me falar se preferem que eu faça o jogo acontecendo e gravando. Eu acho que é mais difícil para mim hoje, porque tornaria mais demorada a série. E eu acho que a ideia aqui é a gente passando a série aos poucos. Aí eu vou mostrar depois os melhores momentos de alguns jogos e tudo mais. Jogos importantes, outros jogos eu vou mostrar resultado mesmo. E acho que é isso, pessoal. Acho que se você ficou até o final aí, eu agradeço. Comente aí cavalo. Brincadeira. Mas se quiser aí, gente, tô aqui pra gente fazer esse projeto, pra tentar tocar aos poucos, não tem promessa de, vai ter tantos vídeos por semana, vai ter. É mais quando eu tenho tempo mesmo. Então é uma
um desabafo sincero aí, eu gosto da ideia, né, gosto de estar criando os vídeos, e é por isso que a gente tá fazendo dessa forma, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e tamo junto aí. É nóis.